Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do mini curso de Invento e na aula de hoje daremos continuidade ao ambiente de desenho. Para a aula de hoje a gente vai criar inicialmente uma peça e depois a gente vai para esse ambiente propriamente dito. Vamos aqui na opção novo, vamos selecionar a opção standard em ambiente peça, milímetros, criar. A gente vai utilizar nessa aula o nosso perfil de revolução. Feito isso, vamos desenhar um perfil aqui, ele vai ser um cilindro, faltou coincidir com a minha base, tá aqui. Vai ser um cilindro inicialmente, depois um tronco de cone, e ele vai finalizar em um cilindro fechado. Ok. A partir disso a gente define algumas medidas, por exemplo, eu quero que o meu topo tenha 20 milímetros. Aqui na minha lateral, ele não vai reconhecer essa lateral, então o que a gente faz? A gente faz uma linha de centro. Seleciona uma linha de construção e depois faça essa linha de centro. Vamos definir que a distância daqui para cá seja de 40. A altura total seja de 80. E essa medidazinha aqui seja de 20, vai. E aqui seja 45. Vamos ver se falta alguma medida. Não, tá bom. Eu vou clicar em deslocamento. Vou atribuir uma espessura de 2,5. Opa, está em construção, não deveria. Seleciona deslocamento novamente e desabilita a opção de linha de construção. Agora seleciona 2,5. Tá? Opa, essas linhas não deveriam ultrapassar. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte. A gente dá um Ctrl Z e diz que a distância daqui para cá... Delete. Diz que a distância desse ponto até esse seja igual a 0. E isso continue sendo 20. Agora sim a gente atribui um deslocamento de 2,5. Eu faço essa operação justamente para que não atrapalhe o meu eixo de revolução. Agora eu fecho o contorno para que o inventor reconheça. Fecho aqui em cima também. Dou um concluir. E agora faço uma revolução em torno desse eixo. Qual eixo? Esse aqui, da linha de construção. Vamos clicar em concluir. Vamos clicar em Ctrl S. Salvem como peça, underline, teste. Vamos aqui então na aba início. Selecionamos o botão novo, a opção desenho DWG. Vamos selecionar criar. Vamos desta vez, por fins didáticos, excluir tanto a minha legenda quanto as minhas bordas. Excluir. Oh, não quer excluir? Pronto. E na folha seleciono o formato, editar folha, no formato A4, como de padrão. Vamos trazer o meu desenho, eu clico na opção base. Como ele já está aberto nesse meu ambiente, ele vai puxar automaticamente. A escala eu deixo 1:1. Não, bora tentar 1:2 para ver se cabe na folha. 2:1 quer dizer. Cabe na folha. Então bora deixar 2:1. É o seguinte, pessoal, na aula de hoje o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma vista de seção dessa peça. Me desculpem, na verdade, pelo fato de eu ter que colocar mais outra vista, a gente vai deixar para 1:1 mesmo, que é mais fácil. Pois então, como eu ia dizendo, a gente vai fazer uma vista de seção nessa peça. E por que ela é importante? Ela é importante justamente para que você represente no 2D as partes internas dela. Se eu vim aqui na opção corte, selecionar o meu esboço, dá um extra. O esboço já está selecionado. Se eu selecionar corte, como eu ia dizendo, e passar uma linha exatamente no meio desse meu tronco de cone, essa linha vai ser como se fosse uma ponta de uma faca que irá cortar essa minha peça no meio, e o resultado desse corte da minha peça no meio vai ser colocado do outro lado. Se eu der aqui um clique com o botão direito do mouse e clicar em continuar, essa minha peça, o corte dela vai aparecer, tá certo? Eu posso selecionar essa opção redonda para que todo o meu contorno fique com boa aparência. Caso contrário, isso aqui ia acontecer, pessoal. Olha, eu seleciono a opção novamente de corte, seleciono o esboço, eu vou fazer um corte no mesmo ponto.
Vou clicar em continuar. Se eu clicar nessa opção aqui, de contornos irregulares, vai aparecer esse meu desenho aqui. Esse contorno está regular, né? Ah, não, estava presetado. Perdão, pessoal, perdão. Corte novamente, seleciona os esboço, faz novamente a linha de corte, seleciona e continuar. O que acontece é o seguinte, vai aparecer contornos irregulares aqui na minha base, tá certo? Se eu selecionar a minha opção de contorno redondo, vai aparecer todos os meus cantos certinhos aqui, como está aparecendo essa minha imagem. Na minha legenda vai aparecer tanto a escala, 1:1, quanto onde está posicionada a minha linha de corte, AA. Então é uma linha de corte que começa nesse meu ponto A e vai até esse meu ponto inferior A, aqui. Tá? É como se eu passasse uma faca aqui, como eu já disse anteriormente, e posicionasse esse meu corte aqui do meu lado. Tá? Vamos deletar essa minha vista cortada. E vamos selecionar uma outra opção aqui, que é quando vocês querem fazer essa vista de corte, só que não querem que isso ocorra na minha peça inteira, tá certo? Eu quero que uma parte dela esteja cortada e o resto ainda esteja inteiro. E é justamente para essa opção que eu seleciono a opção corte parcial. Feito isso, ele vai aparecer um esboço 2D e vai perguntar para mim qual vai ser o posicionamento de uma face de corte ao longo dessa minha figura. Eu vou dizer que essa minha face de corte vai ocorrer a partir da metade desse meu tronco de cone, tá certo? E eu tenho que sempre trabalhar em contornos fechados. Se eu só traçar uma linha aqui nessa minha longitudinal, na minha transversal, perdão, ele não vai reconhecer. Tem que ser um círculo, um quadrado, um triângulo e assim por diante. Eu vou clicar em concluir. Feito isso, ele já selecionou o meu perfil, já está aqui em azul. Ele vai me perguntar a partir de que ponto eu quero que inicie esse meu corte. Eu quero que ele inicie bem aqui no meio, tá certo? Ele vai te perguntar qual vai ser a profundidade desse meu corte. Eu quero que esse meu corte ocorra algo em torno de 10 milímetros, tá bom? Se eu der um OK, ele vai mostrar, a partir dessa minha visão, um corte da seguinte situação. É como se eu tivesse esse meu cilindro, bem daqui do meio, e a partir do meu plano intermediário, bem daqui, origem, plano YZ, esse aqui, eu definisse 10 milímetros para trás. E a partir do momento que eu defino 10 milímetros para trás, ele faz um corte nesse meu ponto, de apenas 1/4. 1/4 porque eu selecionei metade na metade dessa minha circunferência. Lembra que na hora que eu desenhei o meu retângulo, eu posicionei ele nessa minha vista frontal, exatamente passando no meio desse meu tronco? Então ele cortou justamente, ele fatiou justamente esse meu pedaço, tá certo? Vou bem aqui voltar para o meu desenho. E aqui está a minha peça com um lado cortado e outro inteiro. Muito ideal quando vocês não querem representar um corte total ou vocês querem economizar no número de vistas de vocês para ocupar menos espaço no papel. Por hoje é só que eu tenho a mostrar para vocês. Pessoal, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau.